Hoje eu quero refletir um texto muito conhecido, na verdade, a história é muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu a história de Davi e Golias. Eu gosto de pregar esses textos que, aspas, são batidos, porque você tem duas perguntas. Primeiro, na verdade você tem dois questionamentos. Primeiro eu já sei o que ele vai pregar, que a gente já ouviu tanto sobre isso. E segundo se eu não sei o que ele vai pregar, o que de novo ele vai tirar daquilo que já está batido? Então, às vezes são esses dois questionamentos que se tem dentro de um texto que todo mundo já leu, você já ouviu várias pregações sobre. Mas eu quero trazer uma reflexão. Eu estou estudando sobre a vida de Davi. É algo que eu peguei para estudar e, como está sendo a escola bíblica na segunda-feira, eu não tenho tempo para acabar o estudo. Eu estou estudando com calma e hoje eu estava meditando, desde ontem eu estava meditando, conversei até com a Chay, sobre Davi e Golias. E Deus ministrou algumas lições aqui, eu quero que você medite comigo. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E vamos ler o versículo 45. 1 Samuel 17 e o versículo 45. Primeira Samuel 17 e o versículo 45 diz assim: Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que aqui estão reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Nós temos dois pontos aqui. Primeiro, o poder. Segundo, a autoridade. Dois pontos nessa história. A gente sabe que aqui quem era rei era Saul. E Saul não foi um rei segundo o coração de Deus. Saul era um rei segundo o coração dos homens, permitido por Deus. E Saul é a imagem de poder. A Bíblia vai dizer que Saul era um dos mais altos entre os judeus, medindo aproximadamente, alguns biblistas dizem, 2,10 metros. Ele é a representação de poder, estatura e poder. Só que um dia o povo acaba sentindo a pressão e a opressão desse reinado, a qual Deus já havia alertado eles. E Deus agora tem um rei, que é Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Só que Davi não é a representação de poder e estatura. Davi é a representação de autoridade e estrutura. Porque Davi não está na esfera do aparente. O aparente é aquilo que se vê. Davi está na esfera do invisível, porque a fé é isso. A fé é crer naquilo que não se vê.
Então, nós estamos diante de dois reis, um que está reinando e um que foi ungido, um que está presente e um ainda que virá a apossar, com duas representatividades: poder e autoridade. O que nós aprendemos aqui é que na nossa vocação e no nosso chamado, nós devemos tirar a nossa ideia da manifestação do poder. Nós queremos tomar muitas coisas pelo poder e se esquecemos de manifestar a glória pela sua autoridade. Então a gente reconhece a Deus pelo seu poder e esquecemos de manifestar a sua autoridade. Então, manifestar a Deus em seu poder é receber de Deus. Manifestar a Deus na terra é autoridade. Então eu tenho que parar de pedir a Deus aquilo que Ele já nos deu para manifestar a terra. Então por que nós temos uma terra ferida? Porque ainda temos a problemática de uma igreja não posicional. Então o Brasil não está ruim por conta de um governo ruim. O Brasil está ruim porque a igreja ainda está com a visão distorcida sobre o posicionamento dela. Não é a igreja que sofre porque os filhos do inferno não se convertem, mas é a terra que sofre porque os filhos de Deus ainda não se manifestam. Nós precisamos se manifestar em justiça, na vontade de Deus, na autoridade de Deus. Deus não quer fazer para você, Deus quer fazer através de você. Você não é o destino da bênção, você é o canal dela. A igreja não é o destinatário da bênção, a igreja é o remetente dela. Você é a manifestação de Deus na terra. Então, se a gente não entender essa nossa vocação, essa identidade e propósito, é reconhecer quem eu sou e para onde vou e o que devo fazer. Se a gente não conhecer isso aqui, a gente vai viver atrás de Deus como pedinte. Sabe quando você lê a história dos evangelhos, você vê ali, por exemplo, Bartimeu, você vê a mulher do fluxo de sangue. A gente tem a tendência de nos olhar na perspectiva do doente, enquanto Jesus está dizendo: seja como eu. Deus não quer formar mais Bartimeu, Deus quer formar pessoas como ele. E amadurecimento é ser como Cristo, porque ser como Cristo, eu consigo curar os Bartimeus em nome de Cristo. Isso é identidade e propósito. E é exatamente isso que nós vemos aqui na história de Davi. Então, para início, você deve entender o porquê Deus fez você. Que daí você para com a autocomiseração. Quando você entendeu o que Deus te formou, coisa básica. Irmãos, se eu martelar com o microfone, eu posso conseguir algum sucesso? Talvez. Só que eu vou arrebentar o microfone. Porque o microfone não foi feito para martelar. O que foi feito para martelar? Martelo. O microfone foi feito para quê? Amplificar a voz. Então eu posso tentar martelar com o microfone. Posso até conseguir algum sucesso. Martelar alguma coisa, mas eu arrebento o microfone. O microfone não foi feito para isso. Então tem muita gente que está batendo cabeça naquilo que Deus nos chamou. Tem muita gente forçando porta daquilo que Deus já fechou. E tem muita gente que acredita ser porta aberta daquilo que Deus não abriu. Nem toda porta aberta é Deus que abriu, irmão.
Opa, abriu porta, aí vou entrar. Não, não foi Deus que abriu. Você precisa entender quem você é, para onde você está indo e o que Deus colocou nas tuas mãos. Senão eu faço qualquer coisa. E às vezes fazer qualquer coisa não vai te levar a nada. É bem simples. Pessoas que tentam fazer tanta coisa ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada. É isso. Saiba quem você é em Deus. A tua identidade está em Deus. Saiba quem você é e você saberá para onde ir. Porque quando Samuel vai ungir Davi, Samuel chega lá na casa de Jessé e Samuel enxerga os filhos de Jessé em estatura. Eliabe, estatura. Só que Samuel já estava cometendo o mesmo equívoco do povo quando pediu um rei e foi comissionado Saul. Samuel estava vendo estatura. Quando ele viu os camaradas de porte alto, estilo de rei, característica de rei, jeito de falar de rei, trejeito de rei, falou: é isso aqui, vamos ungir. Deus disse: não. O ser humano vê a aparência, eu vejo o coração. E aí Deus vai dizer a Samuel essa diferença de aparência e coração. Não é o que parece. Não é o que parece. Você não nasceu para viver o que parece. Por isso você tem que ter certeza daquilo que Deus tem na tua vida. E aí você vai ver Samuel dizendo: tem mais alguém? Ah, tem um menino mais novo que está no campo pastoreando ovelha. Aí Samuel disse: ninguém senta à mesa se ele não chegar. Aí chama o menino. Ele está com a vestimenta de pastor. Então aprende isso aqui, irmão. Nunca esqueça que você não foi ungido com roupa de rei. Você foi ungido com roupa de pastor. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender que Deus te chamou para isso. Porque quando vai lá para frente na história, a primeira coisa que Saul tenta transferir para Davi quando ele vai para a batalha é: coloque essa roupa, coloque essa armadura, não é tua, você foi ungido com roupa de pastor. Então está cheio de gente, de líderes, de pessoas influentes, de crentes, que tenta vestir qualquer roupa para caber na sociedade, que tenta seguir qualquer viés ideológico para caber na sociedade, que tenta desconstruir a palavra para caber na sociedade. Não foi essa roupa que você foi ungido. Deus não te chamou para você ser adequado. Deus te chamou para você ser como Cristo. Então pare, irmão, de orar a Deus: Senhor, cuide de mim, abençoa a mim, Senhor, cure a minha dor. Deus não quer esse tipo de oração. Isso é muito mimimi, sabe? Dói, claro que dói. Não é fácil para ninguém, dói para mim, dói. Se a gente for contar dores aqui, irmão, a gente vai passar dias aqui contando dores. Sabe aquele tipo de reunião de pessoas que uma pessoa conta uma dor, a outra pessoa conta uma dor maior para parecer que sofre mais? Irmão, ontem eu estava com uma dor na coluna. Pois é, eu também estava com uma dor na coluna e na nuca também. Pois é, esses tempos atrás, e vai aumentando aí a conversa de dores.
A nossa oração deve ser pela vocação, deve ser por aquilo que Deus está fazendo. Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? E farei a tua vontade. Porque oração é a união de orar em ação. Eu tenho que ter momentos de falar e de ouvir, mais de ouvir do que falar. E é daqui que eu tenho que aplicar, é ortodoxia e ortopraxia. É eu entender o que Deus está falando, mas aplicar o que Ele falou. Jonas, o que isso tem a ver com Davi? Você está falando e não chegou no Davi. É simples. Porque Davi tinha um posicionamento, uma responsabilidade. E é isso que nós vamos trabalhar aqui de forma muito sucinta. Que é, entenda em Deus por que você foi gerado. Porque se você foi gerado de Deus, você terminará em Deus. Não tenta pelos esforços humanos. Pelos esforços humanos não termina em Deus. Porque tudo aquilo que é produzido da carne termina na carne. Mas o que foi gerado do Espírito é espiritual. Então você quer viver uma vida espiritual? Largue mão das tuas vontades. Largue mão das suas ambições. E se apegue ao que Deus está fazendo. Você quer, Jonathan, como é que eu faço para entender meu propósito? Deus te dá trabalhos. E o trabalho que Deus dá, não é para você fazer um trabalho bem feito. O trabalho que Deus dá é para que você cresça no trabalho. Vamos colocar um exemplo? Tenho certeza que você, pai e mãe, quando chama teu filho, que é criança, para trabalhar junto contigo, para fazer um serviço junto contigo, você não está querendo que ele faça um trabalho bem feito. Você está querendo ensinar ele. Porque vamos falar a verdade, a criança mais atrapalha do que ajuda. Se você fizer sozinho, você terminava sozinho. Só que você chama para ensinar. Você chama para que ele amadureça. Você chama para que ele cresça. Deus faz isso conosco. Deus nos comissiona e nos chama para um trabalho para que a gente cresça. Então a ideia não é ter um resultado perfeito, porque a gente vai começar a equiparar quem está fazendo o trabalho melhor. Aquela pessoa canta melhor, aquela pessoa prega melhor, aquela pessoa faz aquilo melhor. A gente vai vivendo disso e a gente vai se sentindo inferior porque parece que os outros são melhores que nós. No reino de Deus não há disputa, no reino de Deus só há avanço, há crescimento. Então para com essa, irmão. Ai, eu não vou fazer porque aquela pessoa já faz melhor, já faz mais do que eu. Não se trata disso. Tanto motor quanto parafuso, uma precisa da outra. Se o motor não tiver parafuso, acaba o motor. Eu não vou fazer, eu vou ficar na minha. Já tem gente que faz. Eu vou viver minha vidinha. Viva. Mas se Deus te deu um trabalho, é para você crescer. Jonatas, vamos lá. Me mostre na vida de Davi sobre isso que você está falando. Versículo 34 do capítulo 17 diz assim: Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e sempre que vem o leão ou o urso para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. E é isso que é interessante, porque ele está tratando de algo que é sempre, né? Ele fala sempre que vinha o leão e o urso. O Golias
Foi uma vez. Teve outros Golias que Davi enfrentou? Não, só teve um. Mas o leão e o urso, sempre. Então não reclama do leão e o urso que Deus coloca na tua vida. Ah, eu vou parar porque veio o leão. Não, eu vou parar porque veio o urso. Isso é para te fazer crescer. Isso é para te trazer responsabilidade. Porque quem cuida do rebanho do pai terreno, com certeza ele vai se sentir responsável de cuidar do rebanho do Senhor. Isso aqui é muito forte. Não reclame do leão e o urso que você enfrenta sempre. Porque vai chegar o Golias vai ser um. Mas você vai ter história para dizer, sempre quando chega o leão e o urso, eu mato ele. Tiro o cordeiro da boca do leão e do urso, enfrento. E assim como eu fiz nessa história, eu vou fazer com esse Golias. Sempre que vinha o leão e o urso. Isso nos traz a responsabilidade. Nós devemos assumir a responsabilidade. Porque Davi, quando assume a responsabilidade, ele é transformado no processo. Ele não é o mesmo Davi. Depois de ter enfrentado o primeiro urso, o primeiro leão, ele já não é mais o mesmo Davi. Você é o mesmo antes da pandemia? Não é. Você passou, você mudou muita coisa. Você é o mesmo de ontem? Não é. Você enfrentou problemas de ontem que você é outro hoje. E provavelmente você não vai ser o mesmo daqui um mês, se assim Deus permitir. Você vai estar mais robusto, mais maduro, se assim você procurar crescer no processo. É essa responsabilidade que a igreja precisa tomar. Que a igreja não deve ir aos domingos expectando soluções, mas ela deve receber de Deus para que gere em nós a fé, para que na segunda-feira nós venhamos aplicar aquilo que nós recebemos de Deus. Então não é o que Deus faz por nós, é o que Deus faz através de nós. Igreja relevante é muito mais, irmão. É muito mais do que nós fazemos neste domingo. É muito mais. Deus quer transformar essa cidade, mas precisa de pessoas posicionadas, responsáveis. O que é responsabilidade? Responsabilidade vem da palavra resposta. Aquele que emite uma resposta. Então Deus está te dando trabalhos para que você se conheça no processo e emita respostas. Emita respostas. Saia da sua zona de conforto e cumpra o teu propósito. Cumpra a tua vocação. O que Deus me deu? Deus me deu isso, vou fazer com excelência para o reino dele. Está cheio aí, está cheio de pessoas com talentos, com vocações, com propósito, mas está parado, está aqui, está cheio. Eu não preciso falar lá de fora, você não precisa pensar lá fora, está aqui. Mas por que não exerce? Não exerce porque tem medo, não exerce porque tem vergonha, não exerce porque tem receio, não exerce porque não tem responsabilidade, não exerce porque não quis crescer no processo. Quando o pastor fala sobre nós queremos um ministério de louvor aqui adorando, tem pessoas aí, irmão, tem pessoas aí, que enterrou e falam, não, deixa que eles fazem lá. Deus chamou foi quem? Foi você? Então se levanta. Então faça.
Então cumpra. Eu amei o que o pastor Heber um dia disse, que só saberei se estou curado no processo quando eu fizer atividade no processo. Eu não vou sentar para me curar. Eu vou sendo curado na ação, na batalha, no enfrentar. Eu estou cansado de ter enfrentado o leão, mas veio o urso, mas eu estou lá. Eu estou cansado de ter enfrentado o urso, mas veio o Golias, eu tenho história para contar. Então chega, irmão, chega. Não espere que os outros façam por você. Deus chamou você, então faça aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. É você. Só que não se trata sobre você, se trata sobre Ele, mas é através de você. Tem que ter história, tem que ter estrutura. É por isso que Davi venceu Golias. Davi não venceu Golias pela estatura como Saul, porque Saul tendo estatura, irmão, vamos lá. Golias tinha mais ou menos 2,97 m, alguma coisa assim. Vamos arredondar para 2,90 m. Saul, 2,10 m. Uma diferença de 80 centímetros, quase 1 metro. Mas dá para encarar. Davi de baixa estatura, mas com estrutura, com responsabilidade, com autoridade de Deus. É por isso que quando Golias olha para Davi, ele vai dizer da seguinte forma: Golias riu e gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? O que Golias está olhando em Davi? Estatura. Eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau para cima de mim? É sério isso? A resposta de Davi é alguém que não está olhando para a estatura, é alguém que está olhando para a estrutura. A resposta de Davi é: você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo. Você vem com tudo isso, toda a armadura, vem todo equipado, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. A coragem de quem tem autoridade é outro nível. Quem que está nesse ministério aí para eu cumprir também? Só tá ele. Então coloca meu nome que eu também vou. Irmão, uma coisa que eu aprendi, eu tinha um grupo lá em Curitiba chamado Conect Jovem. E eu sempre dizia para eles: a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser engajado, vamos para cima. E aí um dia, rapaz, ele desanimou, não queria fazer mais nada, todo mundo está fazendo e tal. E aí eu falei bem assim: cara, você tem tanta ideia. Eu falei: pois é, eu tenho tanta ideia, mas muitas das nossas ideias não foi aplicada. Daí eu me sinto inútil, porque eu tenho ideias, eu tenho projetos e nada é aplicado. Eu falei: mas continue dando ideias, continue se aplicando, continue trazendo projetos, vamos trabalhar junto. E aí eu sempre dizia para ele: eu prefiro segurar louco do que empurrar morto. Um adágio popular: eu prefiro segurar louco do que empurrar morto. Eu prefiro pessoas que é cheio de energia, que quer fazer e falar: calma, vá por aqui, vá por esse caminho, e ensinar o caminho, do que pessoas que já desistiu. Então tratar com pessoas que já desistiu é gastar energia. Eu não... Irmão, se você já tem um tempo que você tem a sua fé em Deus, já não é mais tempo de depender de outras pessoas para ficar te paparicando. Você não precisa de mais ninguém. Você precisa sim de um aconselhamento pastoral para te ajudar no que deve se fazer. Agora,
depender de outras pessoas para ficar te levantando toda hora. É por isso que temos um Davi que é chamado de intrometido. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ouviu Davi falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? É o intrometido. Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? É o Davi intrometido, que quer saber o que está acontecendo, que quer conhecer quem é o incircunciso que está afrontando o Deus de Israel. Vocês não fazem nada, e eu quero fazer. O que está acontecendo? É o rapaz que assume a responsabilidade daquele que nunca faz nada. Porque o Eliabe é o tipo de pessoa que não faz, mas se alguém começa a fazer, não, aqui já tem lugar. Não sei se aqui tem isso. Ninguém está fazendo, todo mundo está sentado, mas é um começar a fazer, não, aí já tem gente, não dá para fazer. Esse microfone é meu, essa cadeira é minha, esse espaço no estacionamento é meu, não dá. Só que Davi é um intrometido, ele vai fazer. Se vocês não se posicionam, os Davi vão se posicionar. Se vocês ficarem recuados, os Davi vão se posicionar. E os Davi vêm do nada. Quem é esse incircunciso? Davi, fica quieto, Davi. Você não sabe o que está falando. Não dá para deixar baixo. Sabe qual foi a coisa que Davi olhou para Golias? Davi não olhou para Golias o tamanho de Golias. Ele olhou para Golias e disse: é incircunciso. O que é incircunciso? É aquele que não passou pelo processo de circuncisão. Ou seja, ele é um gentio. E também na ideia judaica, ele é uma pessoa sem Deus, sem pai. Então, Davi está dizendo: ele é apenas um órfão. Resolveu um problema. Ele está afrontando quem? Nós. Não, ele está afrontando Deus de Israel. Ele não está afrontando apenas Israel. Está resolvido o problema. Ele só está olhando para o aparente. Ele não sabe quem está conosco. Para a gente terminar, eu anotei algo. A igreja brasileira não sofre um país desorganizado. O país desorganizado sofre com uma igreja imatura. Então Deus não vai dar uma cidade boa para a igreja. Ele vai levantar uma igreja responsável na cidade. Então, a partir de hoje, você vai ser um Davi que vai se levantar com responsabilidade, que vai agir, que vai fazer, que vai cumprir, que vai crescer, entender os seus processos. É urso, é leão, vai ter história. Eu acho interessante porque Golias não era o propósito de Davi, aparentemente. Golias era guerra para os guerreiros, inclusive os irmãos de Davi, que estavam na guerra, que foram convocados para a guerra. Davi, na verdade, o que ele estava fazendo lá? Davi foi levar marmita, da marmitaria Boas Novas. Davi era o fundador do iFood, ele foi fazer um delivery. Só foi levar marmita. Só que é interessante como Deus trabalha, porque é nisso de servir, é nisso de trabalhar, é nisso de estar agindo, é isso de estar em movimento. Por isso que a nossa vida tem que ser dinâmica, não tem que ser estática. Você não deve esperar Deus fazer para você, você tem que estar em movimento.
Não, vou sentar aqui e esperar me chamarem. Não vão te chamar. Não é assim que as coisas funcionam. É estar lá, é estar agindo, é ser dinâmico, é estar trabalhando. Ele estava lá, ele todos os dias estava levando marmita. É o Andrei que preparava e ele levava. Vai lá, leva. E levou para os seus irmãos. E um dia desse, ele levando queijo, ele chega lá. E ele percebe o barulho. Porque toda manhã, Golias ia afrontar. Isso não foi um único dia. O que está acontecendo aqui não é um único evento. Essa guerra que eles estão frente a frente, perante um vale, está sendo por muitos dias. E a Bíblia diz ali, durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava, dizendo essas coisas que eu li aqui. E daí, Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Versículo 17. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como eles estão e traga a notícia. É isso que Davi tem que fazer. Vá, leva a marmita e volta. Acabou. Só que é por isso que devemos estar em dinâmica, trabalhando, avançando, porque aqui surge uma oportunidade. Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Detalhe, nunca abandone uma responsabilidade, porque Deus te deu uma vocação. Esse ministério não é meu. Não abandone a responsabilidade por conta de uma vocação. Se é nisso que Deus te colocou, por enquanto, para o teu crescimento, fica nisso. Não saia, não abandone. Porque meu ministério é esse. Daí você abandona, crendo que Deus vai te colocar lá sem ter passado por estágios. Então o que ele fez? Ele não abandonou, ele deixou com outro pastor. E na manhã seguinte partiu bem cedo com presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi, que já era para entregar a marmita, ele foi delegando missões. Ele falou: fica aqui, quando estava lá com as ovelhas, ele disse: fica aqui pastoreando ovelhas que eu vou lá entregar a marmita. Quando chegou lá para entregar a marmita, ele já deixou outro com a marmita. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos. Ele falou: aqui está a marmita, aqui é assim, 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 assado. E aí ele chega até a frente de batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu e Davi ouviu gritar o seu desafio habitual, ou seja, aquilo que ele estava fazendo todos os dias. Quando ele ouviu, Davi queria saber o que era, quem era e por que estava afrontando o Deus daquela maneira. Davi nem era para estar se envolvendo com Golias. Eu quero que você diga em voz alta: mas quando Deus chama? Diga em voz alta: mas quando Deus chama, eu tenho que assumir a responsabilidade. Quando Deus chama, eu tenho que sair do meu lugar. Mas ninguém está fazendo. Sabe qual o problema de algumas pessoas que vivem trocando de igreja? É porque quando encontra o problema lá, daí troca. Tem um problema aqui, vou mudar para lá. Irmão, se tem um problema, então resolva. Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não vá nela que você vai estragar ela.
a gente, que é todo problemático também. A gente vai se unindo, a gente vai se ajustando. Que a gente tem isso. A gente vê os problemas e foge deles. Não, encare. Resolva. Você tem que ser um solucionador de Deus. Porque dentro de você há uma estrutura, responsabilidade. Então não se vence gigante pela competência, mas pela vocação. Não é a roupa que aparenta poder, mas a roupa a qual fui ungido que expressa autoridade. Repito, não é a roupa que aparenta poder, mas é a roupa a qual fui ungido que expressa autoridade. Então não é o que tentam colocar na minha vida, é aquilo que Deus me ungiu. Não é o que falam sobre mim, é aquilo da qual Deus me ungiu. Canta bem? Bora, irmão. Gosta de cantar, mas não canta bem? Bora, irmão. Sabe o que eu gosto nas aulas de música? É que quase todos os alunos falam: eu não consigo. Ele sabe o que é coisa para você errar, até você acertar. Errou uma coisa, continue tentando até acertar. Acertou, mude de rota até errar. Errou, vai errando até acertar. E assim é a vida, assim você vai crescendo. Eu estou dizendo de erros, estou dizendo de pecados. Estou dizendo de erros. Vou usar a mesma expressão do martelo, tá? O prego aqui, eu vou martelar e eu erro, porque eu não tenho essa coordenação de acertar, não tenho essa destreza de acertar o prego. Mas de tanto errar, uma hora eu vou acertando. E eu vou acertando. Agora vamos mudar de rota, porque aqui eu terminei, eu concluí aqui, agora vamos mudar. Então encontre coisas. Uma vez um psicólogo disse para mim, eu disse: eu erro demais. Ele disse para mim: por que você considera o que é erro, quando na verdade você poderia pensar que é pontos a desenvolver? Aí você para com medo do julgamento. Eu errei, vão me julgar. Não, você não errou, você só tem pontos a desenvolver. Cresça a partir daí. É por isso que Davi venceu Golias, porque quando ninguém via, ele estava lá, matando o urso, matando o leão, estava lá cuidando, trabalhando. Não estava em casa, estava trabalhando. Não era um folgado, estava trabalhando, até que surgiu a oportunidade. A oportunidade da qual ninguém assumiu a responsabilidade, mas ele assumiu. Resolveu o problema e a partir daí Deus comissionou para a sua missão, que era ser rei. Então, identidade é entender quem eu sou e naquilo que fui ungido. Propósito é um caminho até lá. Mas quando eu chegar lá, eu nunca devo esquecer da história que passei para chegar lá. Porque foi esse currículo de Davi que definiu a vitória. Foi esse currículo. Porque o memorial descritivo, vou até fechar, irmão, tem muita coisa. O memorial descritivo de Golias é que ele era alto, a sua ponta da lança pesava tanto, a sua couraça pesava tanto, ele tinha um escudeiro na frente dele que caminhava com ele. O memorial descritivo é assombroso. E Davi, ele abandonou a roupagem que não era dele, foi na beira do rio. A Bíblia vai dizer que ele pega pedras roladas. O que é isso? Dá-me a impressão que acabaram de descer aquelas pedras ali. Então é interessante que até no momento da oportunidade, Deus rola as pedras para que a gente tenha as ferramentas certas para enfrentar os Golias. Pega as pedras, coloca na funda,
e vai enfrentar. Ele não é guerreiro, só que ele não é guerreiro do exército terreno. Ele é um guerreiro que Deus comissionou. Ele acerta a pedra na testa, e a Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias. E ele veio com o rosto no chão. E a partir dali se inicia a história para o reinado de Davi. Só isso. Essa é a minha reflexão com você nessa noite. Então vá para casa. Chega, irmão. Chega disso. Não vai dar certo. Pare. Chega disso. Hoje você vai para casa. Dizer, amanhã eu vou acordar cedo. Se vier um urso na minha frente, ele que torça para não me encontrar. Se vier o leão na minha frente. Posso dar uma conjectura mais prática? Irmão, está com problema financeiro? Não encare mais o leão e o urso como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Está com problema no casamento? Não encare mais como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de crescer. É por isso que eu comecei a meditar. Está fazendo 2 dias que eu comecei a meditar na vida de Davi. E eu estou sendo muito ministrado por isso. De acordar pela manhã e parar de ser moleque. Assumir a responsabilidade. É isso que tem que fazer? Bora, vamos fazer isso. Mas e se falarem? E se falarem, estão falando porque não estão fazendo. Porque se estiver fazendo, estava do meu lado cumprindo o propósito junto. Então só fala quem não faz. Só dá pitaco quem fica sentado. Eu vou agir, eu vou para cima. Porque ninguém viu os leões e os ursos que eu enfrentei para estar aqui. Ninguém viu. Ninguém viu o leão e o urso que você enfrentou para você estar aí hoje. Ninguém viu. Então ninguém pode dar pitaco naquilo que ninguém viu você passar. Então coragem, enfrenta, assuma a responsabilidade e resolva. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?